Sejam bem-vindos a mais uma programação da Zoe Online, que está eu, o Diego e o Mike. Estamos em mais um momento devocional, né? Um momento em que nós nos assentamos aqui à mesa, compartilhamos um pouco das escrituras, daquilo que Deus tem ministrado no nosso coração, daquilo que nós sentimos no nosso espírito, né? Que Deus tem para nós, né? Lembrando que Apocalipse fala sobre um maná escondido, né? Sobre o maná escondido, e Jesus falava sobre o maná, que era o pão nosso de cada dia nos dá hoje, que era uma referência do maná do Antigo Testamento, um pão de cada dia, um maná para cada dia. E Jesus é a própria porção do pão da vida, né? O próprio pão da vida, e a palavra também é o pão que nos alimenta, é a palavra que nos alimenta dia após dia. Então nós cremos que hoje, mais um dia, Deus tem uma nova porção sobre nós, uma nova porção da palavra, do seu maná escondido para mim e para você, e é isso que nós queremos desfrutar, não é mesmo, Mike? Com certeza. Ainda mais essa semana, nós estamos falando de fidelidade. Eu queria incentivar você, se você não acompanhou os devocionais dos outros dias da nossa semana, que você procure aqui no nosso canal e dê uma olhadinha ali, que tá uma bênção, gente. Eu tenho sido muito ministrado. Tenho certeza que o Diego também está sendo muito ministrado e tem sido um prazer, tem sido muito saboroso. Deus tem me lembrado de tantas coisas sobre a fidelidade dele, coisas que ele fez na minha vida, detalhes pequenos, assim. Eu queria até contar um testemunho rapidinho. Essa semana, acho que foi essa semana ou sexta-feira passada que me enviaram o desafio de uma moeda, de colar a moeda na parede pela autoridade do nome de Jesus. Aí eu tinha até esquecido, tava eu e o Aron pela rua e a gente estava conversando disso e eu e ele combinamos de fazer junto. A gente ia chegar, mas daí a gente saiu orar pela cidade e tal e acabamos esquecendo. Segunda-feira eu tive célula de liderança. Aí na célula o Chá lembrou disso. Aí eu olhei tava eu, o Paulo e o Vini. Eu tô sem internet em casa e tive que ir lá no Vini para poder acompanhar. Aí o Shalom falou isso, eu olhei para o Piá e falou, vou fazer esse negócio grudar agora. Tentei a primeira, caiu. Aí eu olhei para a moeda e falei assim, falei para o Piá, não, pô, Deus está aqui comigo, cara, não dá. A segunda, daí ela soltou, eu olhei e falei, não, vou ficar bravo com essa moeda. Aí na terceira eu coloquei, ficou, mas ficou bem grudado, eu tirei assim, olhei para os Piá e comecei a ficar vermelho, Diego, começar a ficar vermelho. E eu falei, cara, eu tô ficando vermelho. O Vini chegou a colocar a mão no meu rosto e ele falou, cara, tá muito quente. Eu falei, Vini, cara, para mim isso é um detalhe da fidelidade de Deus. Sim. Por quê? Porque eu já vi pessoas sendo curadas através da minha oração. Eu já vi palavras de conhecimento, de sabedoria. Eu gosto dessa vida no sobrenatural. Mas eu confesso que quando eu vi a moeda grudar na parede, dentro de mim surgiu uma dúvida. Uma dúvida no sentido assim, por que Deus? É uma moeda? Não faz sentido. Não mudou nada no universo uma moeda ficar grudada. Até que eu parei, Diego, e pensei, cara, mudou. É a fidelidade de Deus comigo, sobre aqui o que Ele liberou, né? Sobre mim. Ele disse que me daria autoridade no nome de Jesus para as coisas. Ele até disse, se você tem fé, manda um monte sair daqui e se lançar no mar. Verdade. Não que eu vá fazer isso. Mas dentro de mim mudou algo. Sim. Mudou algo muito intensamente sobre a fidelidade de Deus, sobre aquilo que Ele derramou sobre a minha vida, sobre aquilo que Ele derramou sobre a sua vida, sobre aquilo que Ele derramou sobre a vida de qualquer pessoa. Sim. Ele derramou, a palavra dele está atuante. Só precisa eu me colocar no lugar onde eu falo, cara, está aqui, então vou usufruir disso. Não mudou, né? O nome dele continua com o mesmo poder, né? Fiel em poder, o nome de Jesus. Lá em casa a gente também fez, eu e o Andrezão fizemos lá. Eu grudei 3 moedas lá. Mas fiquei um tempo, irmãos, não grudou. Na primeira vez eu fiquei fazendo, foi uma hora, vai grudar em nome de Jesus, né? A autoridade, o nome de Jesus grudou. O André até brincou comigo uma hora lá. Eu tava no outro cômodo, ele falou assim, ô Diego, abre a porta aí rapidinho. Eu falei, o quê? Ele tinha colocado o durex numa moeda, colocou na parede e falou, aí, cara, você não tem fé no nome de Jesus? E deu risada. Mas, meus irmãos, é que igual o Mike falou, aparentemente no universo não mudou nada, mas aqui dentro mudou, cara, aqui dentro mudou.
né? A fidelidade de Deus. Cara, eu vi o tanto de crianças, cara, que fizeram o desafio, cara. E a cara das crianças espantadas. Tipo, nossa, cara, tá na parede, as moedas e tal, o nome de Jesus. Imagine, cara, as crianças crescendo numa cultura onde elas entendem que existe poder no nome de Jesus, né? Para que a nossa fé seja exercida, para que o mundo veja, né? Eu vi que a moça até compartilhou que tem um amigo dela que grudou a moeda no teto e que ela tá lá por alguns dias já, e que eles até deram um nome pra moeda, tipo, tá virando um mascote da casa já. Mas glória a Deus, meus irmãos, esse é o nosso Deus, é o nosso Deus fiel, né? Às vezes você pode pensar, nossa, mas que besteira grudar uma moeda, meus irmãos, é um pai, cara. É um pai vendo que seus filhos vão crescer em fé se aquela moeda grudar na autoridade do nome dele, porque o nome dele tem poder para isso, né? Glória a Deus, meus irmãos. A Glória a minha não Deus. ficou dias porque eu fiquei tão assim, tão pensando assim, cara, não mudou nada, que eu acabei dando um tapa nela e joguei ela longe. Me empolguei demais, mas dando sequência, meu irmão, já queria deixar esse desafio para você, na verdade, acrescentar isso Verdade, daqui. irmãos. Testa lá. Exatamente, testa, mas testa com um coração Sim. crendo. Não despreza, né? Não é Isso, só porque só uma moeda. É a nossa fé, irmãos. É o nome de exatamente. Jesus. Isso, Isso vai levar, vai acrescentar a nossa fé. Eu com garanto. certeza. Exercícios, né? Exercícios que exercem a nossa fé e que nos fazem crescer em fé. Isso é muito poderoso. Exatamente. E aquela coisa que a gente falou num dos devocionais nessa semana, né, Diego? É nas coisas simples, é nas coisas pequenas. Então, se ele faz nas pequenas, imagine nas grandes. E, por favor, também não é entre a nossa, que fé legal que o Diego tem, que fé legal que pessoa tal tem. É sobre Deus, é sobre o que ele depositou sobre você, entendeu? É sobre você crer no que já foi feito. Não é sobre você crer que você tem uma habilidade, eu tenho uma fé que me deu a habilidade de colar uma moeda na parede. Não é sobre isso, é sobre o que Deus já fez, o que Jesus já deu para você. Isso é uma prova de fidelidade. Ele deu de graça e continua ali, ó, é permanente. Tá bom? Agora eu queria te convidar a ter um tempo de oração com a gente para a gente iniciar esse devocional para encerrar essa semana, coroar ela, que eu creio que foi uma semana tão transformadora e abençoadora. Poderosa. Vamos orar, irmãos? Deus, nós te agradecemos, Deus, pela sua bondade sobre nós. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor não mudou, o Senhor permanece o mesmo, bom, fiel, amoroso, cuidadoso. E uma pandemia, uma crise, tempestades, vendavais, nada disso tem poder de mudar o seu caráter, nada disso tem poder de mudar o seu amor sobre nós. Deus, nos ensina nesses dias. Nós queremos nos assentar, Deus, na escola do Espírito. Deus, queremos ser ensinados por Ti. Você tem a sua pedagogia, então vem lecionar para nós. Deus, nós queremos aprender do Senhor. Não existe melhor professor que o Senhor. Não existe melhor ajudador que o Espírito Santo, professor que o Espírito Santo, para nos ensinar a discernir o que estamos vivendo, para nos ensinar a enxergar a sua fidelidade em tudo isso e por todos os lados, mesmo em dias difíceis. Deus, nós te agradecemos porque em meio ao caminho o Senhor não nos abandona, muito pelo contrário, o Senhor nos pega pela mão. O Senhor nos pega pela mão porque a aliança que o Senhor fez com nós, ela é bem segura, ela é firmada e ela é eterna. Nós te agradecemos por isso, Deus, nos ministra nesse momento, esse é o nosso desejo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, eu queria te convidar a ler Hebreus 11, versículo 37 e 38. Eu vou ler rapidinho, porque eu quero ler um outro versículo lá em Apocalipse. Versículo 37, a palavra diz assim: apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Só acrescentar um negócio. Esse versículo parece que não tem nada de fidelidade no meio, né? Pior que a pandemia, né? Bem pior. Mas seguindo, o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pela caverna e grutas. Agora, Apocalipse 22, versículo 20. Diz bem assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim,
venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Eu vou repetir, porque isso daqui parece algo extremamente simples, um versículo tão pequeno, mas com um poder sem limites. De novo, aquele que dá testemunho destas coisas, diz, aqui ele está dando testemunho de tudo que foi revelado para João no Apocalipse. Ele está reafirmando. Ele termina dizendo, sim, venho em breve. Vou repetir de novo. Sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Voltando ali em Hebreus, o versículo 38 para mim explica porque o versículo 37 está ali, porque ele já inicia falando: homens aos quais o mundo não era digno. Porque quando eu olho, Diego, para a proposta da Bíblia inteira, para a proposta da criação do homem, para a proposta do Evangelho, ela fala de um Deus que é tão fiel que quando ele olha para os seus, ele faz essa declaração: homens cujo qual o mundo não é digno deles. Eu queria dizer, a Bíblia não está só declarando sobre eles que estão em Hebreus 11 escrito. É sobre mim, é sobre o Diego, é sobre você. Quando Deus olha lá de cima e ele vê que o sangue de Jesus foi derramado sobre mim, sobre você, ele diz: o mundo não é digno deles. Para mim, pula lá para essa declaração: sim, eu venho. E ele fala, esse que dá testemunho dessas coisas. Eu sou apaixonado por Apocalipse. Olha, se você olhar a minha Bíblia, é uma confusão de tanto que eu já rabisquei. Todas as Bíblias que eu tive, eu rabisquei Apocalipse. Passei horas lendo, chorando, olhando umas coisas, não entendendo nada de umas outras, pensando, o que é isso, que Deus? Que loucura, né? Umas que esse cara aí com olho de fogo, cabelo branco, até reluzente. Exatamente. Esse dragão. 7 cabeças, né? Parece que tá... Parece o dragão branco de olhos azuis. Lembra? Você assistia Yu-Gi-Oh, irmãos? O Supremo Dragão Branco de Olhos Azuis, 3 cabeças tinha. Mas é o cara que revelou essas coisas para João e ele fala, essa fiel testemunha diz, venho em breve. Eu queria iniciar dizendo, para mim, a maior prova de fidelidade de Deus para nós é que ele permaneceu no seu projeto original, de nos criar e nos amar, de fazer o Éden, nos colocar lá dentro para se relacionar conosco. E vem, tão intenso esse compromisso nele, que ele providenciou a cruz e ele providencia esse último sinal que ele vai vir nos buscar para levar para onde nunca mais nós poderemos ser separados, nem sequer por um segundo ou por uma fração de segundo do relacionamento com ele. Para mim, isso define qualquer pensamento sobre fidelidade entre Deus comigo. Sim, e eu acho legal porque quando a Bíblia fala em Hebreus 11 ali, nesses dois versículos, né, sobre essa questão do sofrimento, ela nos mostra homens e mulheres que não amaram a sua própria vida, como a Bíblia diz, né? Muito pelo contrário, amaram Deus acima das suas próprias vidas. Meus irmãos, e eu amo saber que Deus é nosso Pai. Eu amo saber que Deus ele tem coisas poderosas para nós, para nos dar, para vivermos com Ele. Mas, meus irmãos, eu sinto que está mais do que na hora de nós amadurecermos como cristãos, né? E só acharmos que Deus está conosco, que Deus é fiel quando tudo vai bem, quando tudo está do jeito que eu quero, quando tudo está no meu conforto, quando tudo está no meu controle. Isso já passou da hora. É tempo de nós crescermos e amarmos a Deus a ponto de, aconteça o que acontecer, nada mudará nosso amor por Ele. Aconteça o que acontecer, nada mudará nossa paixão por Ele, porque esse era Cristo. Esse era o nosso maior exemplo. Ele nos amou de tal maneira que, se morrendo seria a única maneira dele nos ter para Ele, né? Ele não titubeou, ele não pensou 2 vezes, ele não deixou uma carta na manga caso o seu plano não desse certo, ele não fez um plano B, ele não tentou
dar uma ajuda para Deus Pai no plano. Ele não tentou fugir da cruz, muito pelo contrário. A Bíblia diz que quando ele está passando por uma cidade e os discípulos tentando fazer com que ele pare para dormir, ele diz: eu não posso, eu preciso ir para Jerusalém, é necessário que o Filho do Homem morra, que seja entregue. Por quê? Porque ele ressuscita, e nós somos mortos com Cristo na morte dele, mas se não tivesse ressurreição, nós não ressuscitaríamos com ele para sermos novas criaturas, né? Se ele viesse, não cumprisse pela metade, nós não teríamos a vida por inteiro na eternidade. Meus irmãos, ele foi fiel não só nas alegrias da terra, mas mesmo quando na terra era necessário ele ir para a morte, ele ir para um lugar de entrega, ele ia ao lugar onde ele olhasse para o Pai e ele falasse para o Pai: por que você me abandonou? Né? Por que você me entregou, Pai? Naquele momento, Deus, então, por um pequeno espaço de tempo, ele abandona o Filho, abandona Jesus para nunca nos abandonar, para nós não sermos encontrados abandonados. Meus irmãos, isso é poderoso demais. Nós, como cristãos, não podemos permitir com que um tempo presente passageiro, que é qualquer deserto que nós possamos passar, nos tire da presença dele, não consiga enxergar a fidelidade dele, não enxergue o plano da redenção, o plano do Espírito para nós nesse tempo. Temos o Espírito, o privilégio do Espírito Santo conosco todos os dias. Meus irmãos, ele vem, ele veio, mas ele vem. Esse é o nosso Deus, ele não nos jogou aqui na terra, e se ele achar um dia ele vem, meus irmãos, é certo que ele vem, sem demora ele vem. Tudo anuncia que ele vem. Meus irmãos, nós precisamos nos preparar e amar essa volta. E se for necessário passar o que for preciso, passaremos, mas nós queremos essa volta, nós queremos esse encontro, nós queremos o nosso amado. Isso é tão verdade na Bíblia, que a Bíblia vai dizer essa questão do sofrimento por amor, se preciso for, porque a Bíblia diz que Jesus, ele foi entregue, né? E a Bíblia diz que ele padeceu o sofrimento com alegria por aquilo que futuramente lhe estava proposto. Eu imagino que Jesus ele é entregue, né? Eu imagino que Jesus naquela cruz, com tanta dor, eu não consigo nem imaginar a dor que Jesus sentia em seu corpo, mas eu imagino que quando ele olhava aquela multidão de pessoas, ele conseguia ter pelo menos uma pequena noção da quantia de milhares de pessoas, de povos, línguas, tribos e nações que ele estaria devolvendo ao Pai naquele momento, de geração em geração. Eu fico imaginando a cabeça de Jesus, ele morrendo com alegria, se entregando por alegria, porque ele sabia que ele estava nos devolvendo ao Pai, que daqui a pouco ele ressuscitaria, já vencido a morte, e que ele não só ressuscitaria sozinho, mas que com a sua ressurreição ele também nos ressuscitaria para uma nova vida, né? A partir dele. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, né, Mike? Meu Deus. Esse é o nosso Deus. Isso me lembra que a Bíblia diz que Jesus fala: o livro fala de mim. Tu me preparastes um corpo. Eu gosto de pensar assim, há detalhes da fidelidade de Deus em todo o caminho, porque você vai olhar lá para Gênesis, Deus cria, coloca o homem no Éden, ele criou para isso, ele é fiel a esse propósito de derramar o coração dele sobre nós. Nós pecamos por escolha nossa, influenciado pela serpente, mas Deus odeia a serpente e ele promete que o calcanhar da mulher feriria, o descendente feriria iria ferir a cabeça da serpente, e ele providencia todo o caminho. Você vai ver por isso que a gente escolheu Hebreus 11 para falar sobre a fidelidade, porque todo personagem bíblico feriu a cabeça de Satanás. Todo personagem bíblico provou dessa fidelidade de Deus em ter esse acesso à presença de Deus, mesmo que nós estávamos totalmente separados, destituídos da glória de Deus, mas ainda assim Deus providenciava um caminho para essa pessoa ter acesso a Ele. Mas aí chega Jesus, aí Jesus fala que, além de Jesus pisar sobre Satanás, ele dá outro símbolo para mim de fidelidade, ele dá esse poder para mim e para você. Ele fala: vocês pisarão sobre serpentes e escorpiões. Estão falando assim, tudo aquilo que um dia influenciou vocês a se separar de mim lá no Éden, hoje vocês têm o poder de pisar sobre isso. Aí ele vem e dá outro sinal de fidelidade. Ele derrama o Espírito Santo como selo para poder vir nos buscar. Então ele fala assim, então,
eu já dei o poder para vocês pisar sobre tudo aquilo que poderia separar. Mas, além disso, eu ainda dou o selo para eu mostrar que não é irredutível, é impossível não vir buscar vocês, porque vocês estão selados. Além de estarem protegidos, além de estarem guardados nessa fidelidade, porque se eu iniciei e eu vou terminar, vocês ainda estão marcados para onde vocês forem. Em toda a região celestial, eles possam olhar e falar, aquele lá é uma pessoa que tem a marca da fidelidade de Deus. Aonde eu e você pisa, aonde você pisa, eu creio que o inferno olha, que principado, potestade olha e fala, lá está uma pessoa que tem o sinal da fidelidade de Deus. Eu posso tentar qualquer coisa, mas não poderei tocar nela. Por quê? Esse poder soberano, essa onisciência, onipresença de Deus está totalmente operando sobre ela. Não existe sequer um segundo na nossa vida que a onisciência, a onipresença de Deus não está por inteira sobre nós. Não existe a brecha para que Satanás entre no sentido dessa onipresença, onisciência. Deus está constantemente com seus olhos voltados. Por isso que é a menina dos olhos. Não tem como arrancar a pupila daqui, porque é por onde entra a luz, é por onde se enxerga. Já está dando o símbolo de que, tipo, tudo que eu enxergo é vocês. Eu não enxergo nada em cima da terra a não ser vocês. O que eu escolhi enxergar é vocês. Então, isso é a fidelidade pura dele. E eu acho engraçado, cara, porque eu acho que é uma das coisas também que Deus ele tem para nós nesses dias, não só no lugar do entendimento, mas nessa esfera da vida, de viver, de desfrutar da vida de filhos, mas não apenas filhos amados e filhos que são herdeiros, que carregam consigo e que têm à sua disposição uma herança. Meus irmãos, a fidelidade de Deus com Jesus, ela não é diferente da fidelidade que Deus tem para nós, que Deus quer derramar sobre nós, que Ele tem derramado sobre nós, ainda que não vejamos. Por quê? Porque eu preciso lembrar que com Jesus, eu e você agora somos co-herdeiros de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, através de Cristo nós somos herdeiros e herdeiros de novo. É co-herdeiro, herdeiro duas vezes, é herdeiro ao quadrado. Meus irmãos, mas é verdade. A fidelidade que estava sobre Jesus está sobre nós. A diferença é que nós muitas vezes não nos posicionamos como filhos. Não nos posicionamos como filhos que são amados, como filhos que são desejados, como filhos a quem o Pai quer ouvir, a quem o Pai quer se relacionar, né? Então é incrível porque Jesus em momento algum ele disse que era obra de Satanás ele ir para a cruz. Em momento algum, Jesus falou que Deus não estava com ele porque ele estava indo para a cruz. Em momento algum, Jesus falou, o Senhor está se esquecendo de mim, porque eu estou sofrendo, porque eu estou indo para a cruz, porque eu estou passando pelo deserto. Muito pelo contrário, meus irmãos. Jesus sabe que é amado, o Espírito está sobre ele, o próprio Espírito o leva ao deserto. Agora, a consciência de filho, filho amado, filho herdeiro, filho cheio do Espírito, ele anda no deserto fazendo o quê? Colocando Satanás de lado. Colocando Satanás no chinelo, pisando na cabeça do capeta através da palavra, né? Herdeiro, e Deus sendo fiel com ele. Deus ali sendo fiel com ele. Talvez esses são dias que não só estamos por deserto, mas talvez esses são dias que Satanás tem te oferecido alguma proposta. Lembre-se, deserto é lugar de experiências com o Senhor, de crescimento com o Senhor, com a palavra, mas também é um lugar de propostas de Satanás. Né? Talvez Satanás tenha oferecido algumas propostas para você em meio ao deserto. Né? Talvez é uma maneira de você conseguir dinheiro de uma maneira que não é correta, de uma maneira ilícita. E você talvez está se sentindo tentado porque as coisas de maneira financeira não estão do jeito que você quer. Talvez as coisas no seu casamento, no seu relacionamento, elas não estão boas e Satanás está te oferecendo alguns relacionamentos fora do seu casamento, em meio ao deserto, dizendo que vai ser bom, né? Talvez seu relacionamento entre pais e filhos e pais não está legal, está tendo algum problema em meio ao deserto. Satanás está tentando fazer com que as coisas fiquem piores. Lembre-se, Satanás é um lugar poderoso no Senhor, mas é um lugar que nós precisamos ficar atentos, porque Satanás tem suas propostas no deserto que aparentemente são boas,
Aparentemente elas são agradáveis, porém na palavra. Lembre-se disso, Jesus o responde com a palavra. Jesus o responde com a luz das Escrituras. As Escrituras, a palavra, a intimidade com o Pai, o selo do Espírito continua e precisa ser o quê? Ser o nosso filtro. Não aceite qualquer proposta. Talvez você está recebendo propostas até de promoções, coisas que vão te promover, mas que não fazem parte daquilo que Deus tem para você, que vão corromper seus princípios, que vão tirar os marcos antigos, que é aquilo que a Bíblia fala sobre nós não removermos marcos antigos. Talvez são coisas que, se você fizer, você vai estar desonrando seus pais, vai estar desonrando seus líderes e principalmente desonrando a Deus. Meus irmãos, esses são dias que nós temos a fidelidade de Deus disponível a nós da mesma maneira. Não mudou. Não precisa aceitar propostas de Satanás, propostas aí por fora, que aparentemente são boas, mas você sabe que não são de Deus e são ilícitas, né? Para tentar dar um jeito nas coisas. Ele continua fiel. Então obedeça e se mantenha fiel como Jesus. Jesus não tentou pegar um atalho para fugir da cruz. Muito pelo contrário, ele falou, não é para lá que eu vou, se é para lá que eu tenho que ir, eu vou. Não tem problema, eu estou com o meu Pai. Eu só falo que eu ouço meu pai falar, só faço o que eu vejo meu pai fazer. Ou seja, aqui, ó, o Wi-Fi tá top. O Wi-Fi não tem oscilação. É legal isso, porque ó, o versículo 38 no final vai dizer: vagaram pelos desertos. Para eles, vida de deserto... Para mim, quando ele fala vagaram pelos desertos, ele não está falando só do povo que passou no deserto, mas bastante de profeta, porque você vai ler profeta, parece que ele tem um negócio com o deserto, eles correm para o deserto. E também para aí montes, pelas cavernas e grutas. Me falam de pessoas que não tinham onde morar, não tinham onde deitar a sua cabeça, não tinham lugar fixo. Aí você vai olhar para Apocalipse 21 e 22, é 2 capítulos só falando de como vai ser a Nova Jerusalém. É Deus falando assim: vocês foram fiéis comigo, vocês creram na minha fidelidade, mesmo quando eu estava dentro da caverna, aquela chuva lá fora, aquele frio entrando na caverna, apagando a fogueirinha que vocês tinham feito, mesmo quando vocês paravam dentro da cova dos leões, o leão, às vezes vocês sendo livrados, às vezes não. Mesmo quando vocês estavam no deserto, uma hora saía água, mas tinha vezes que não saía água, porque às vezes a gente só lembra que a Bíblia aponta alguns exemplos de coisas que aconteceram, mas ela também fala de pessoas que não tiveram, e mesmo assim se manteram crendo na fidelidade Sim. de Deus. Pessoas que estiveram em grutas. Eu nem sei direito o que é uma gruta, mas para mim é um lugar escuro que você caiu lá dentro, você nem quis ir parar lá dentro. Aí, a fidelidade de Deus sempre é recompensadora. E, para mim, quando eu falo de recompensa para Deus, eu não estou falando de algo que eu conquistei, eu estou falando de algo realmente merecido. É tipo assim, eu quero dar um exemplo. É tipo o filho que simplesmente ficou sentado no sofá porque o pai pediu. Ele não fez nada. O pai vai lá e recompensa ele com algo. É isso, você não fez nada. Vou te dar um presente. É tipo isso. Filho, vai jogar o lixo. Ah, pai, eu não consigo, sou muito pequeno. O pai pega o lixo só para o filho ir junto. O filho volta para dentro, o pai faz o quê? Aplaude o filho e fala: ah, agora sabe o que você vai ganhar? O que você quer comer de janta? Uma recompensa. Para mim, todas as recompensas de Deus não tem a ver com o que eu fiz. É simplesmente com o coração dele. Eu me posicionei, ele recompensou porque ele quis recompensar. Porque se fosse algo simplesmente por as minhas ações, seria um pagamento. Recompensa é algo muito além do que pagamento. Recompensa fala de valor, pagamento fala de preço. Então, são coisas totalmente diferentes. Então, a fidelidade dele é tão... Me falta até a palavra que eu dou, é risada aqui, porque ele prepara uma Jerusalém onde tem pedras preciosas, onde a porta é uma única pérola, onde as ruas é de ouro. Uns falam que é figurado, outros falam que vai ser assim mesmo. Eu quero ver para conferir. Vamos ver para conferir, irmão. Vamos ver. Exatamente. Eu não me importo se é figurado ou se vai ser literário. O que me importa é que lá está o cara que não precisa de noite, não precisa de sol nem de lua. Sim.
para mim, toda essa preciosidade está apontando para isso, que vocês moraram em caverna, vocês andarem em deserto, mas vocês vão ver né? isso. O engraçado é que quando fala sobre a Nova Jerusalém, só cita coisa chique. Coisa que, ó, irmãos, que nem Salomão em toda a sua glória. E é engraçado, cara, porque o mais incrível da eternidade, o mais incrível de tudo é Ele. Então pensa comigo, se ele cita, né, na Nova Jerusalém, tudo isso, ouro para tudo quanto é lado, todas essas coisas finas e tal. Agora, ele é o centro, ele é o mais bonito de tudo, ele é o mais brilhante de tudo. Agora, irmãos, pensa o dia que a gente for ver ele, meus irmãos, ele é bom, ele é fiel, meus irmãos. Nós precisamos nos deleitar nessa fidelidade enquanto estamos aqui. O deserto é passageiro, né? Tem uma música, tem uma Bíblia, tem uma música do Marcos Almeida que ele fala que toda dor é por enquanto. Ele fala toda dor é por enquanto, por quê? Porque nenhuma dor é eterna, nenhum deserto é passageiro, nenhum deserto é eterno, toda dor é passageira, todo deserto é passageira, né? Nós precisamos nos lembrar disso. Né? Às vezes nós ficamos com os nossos olhos apenas no deserto e não olhamos para o Deus que está conosco no deserto. Lembre-se, meus irmãos, o Deus que está conosco no deserto continua bom, lindo, incrível, cheio de amor sobre nós, fidelidade, cuidado. Então vamos olhar para Ele. Né? Meus irmãos, tem um versículo que tem falado muito comigo, até comentei com o Mike já, que é 2 Samuel, capítulo 23. Davi está fazendo suas últimas palavras ali, e ele fala no verso 5 do capítulo 23, 2 Samuel. Ele está falando sobre a casa dele, né? E ele fala bem assim, não está assim com Deus a minha casa? Né? Ele está falando, Deus não é fiel com a minha casa? Ele não falou isso? Pois ele estabeleceu comigo uma aliança que é eterna e em tudo ela é bem definida e é segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Eu acho isso poderoso demais. Ele está falando, cara, Deus ele fez uma aliança comigo que é eterna, bem segura e super definida. Isso não vai mudar? Isso vai mudar? Ele não continua fiel? Ele é fiel com a minha casa. Ah, meus irmãos, isso é poderoso, cara. Davi tinha essa convicção. Não vai mudar, não vai mudar. Ele é poderoso, ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, ele é a recompensa. Ele dá todas as outras coisas. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, nele eu tenho tudo. Quando eu quero tudo, eu perco ele, então não tenho nada. Eu queria só contar alguns testemunhos de fidelidade de Deus nessa quarentena. Eu estava lembrando aqui no início do devocional. Iniciou a quarentena, eu e o Diego, tarefas para todos os lados. Sim. E eu lembro que o pastor pediu para a gente coordenar o Drive-Thru do Amor, que, Sim. por sinal, foi algo tão Muito especial, né? Gostoso. Eu lembro que ele me chamou para Verdade. uma live e para eu falar sobre isso. E eu lembro que na live eu falei assim que quando a gente faz esse tipo de ação social, o poder de Deus está junto. Pessoas podem ser curadas. E eu lembrei que depois que acabou o Drive-Thru do Amor, a gente saiu das cestas básicas. O cara tinha o braço torto, que fazia um S. Orei por ele, o braço voltou ao normal. O outro não se mexia, oramos por ele. Ele começou a se mexer. Você vê que Deus pegou um detalhe de uma esperança. Deus não precisava dar esse detalhe. É o Mike falando, não é ninguém. É só... Me colocou ali só para isso. Aí ele vai lá e vou ser fiel, Mike, numa coisa que o seu coração simplesmente falou. E ele foi e realizou. Depois, e sem falar em outras coisas que a gente provou nessa quarentena. Palavras, né, Diego? De conhecimento que a gente deu aqui de pessoas que retornaram e pessoas que foram tocadas. Para mim, isso é mais que uma recompensa. Isso, para mim, é um privilégio. Para mim, é a fidelidade de Deus. Falando assim, vocês estão aqui disponíveis, sou fiel. Sejam usados. Sim. E que... Muita marca, né, da fidelidade Exatamente. de Deus. Eu e o Mike, a gente tá rodeado, né? Exatamente. Tem muita coisa que a gente compartilhou entre nós ali que não eram legais, né? Coisas que a gente passou também nessa quarentena. Sim, com certeza. Né? Desertos pessoais mesmo ali, além dos desertos que a gente tem passado como cidade, como geração, como igreja. Sim. Desertos pessoais, e em tudo a gente conseguir enxergar a fidelidade de Deus. Nós estamos aqui, o que Ele precisar, se precisar ficar todo dia aqui, nós vamos estar aqui.
Deus conhece nosso coração, né? E nós temos realmente experimentado a fidelidade de Deus, meus irmãos. A minha quarentena começou de um jeito e ela está cada dia mais assustadora. Pro lado bom, no sentido positivo. Meu Deus, irmãos, Ele é bom. O Senhor é bom. O Senhor tem feito muito mais. Ele sempre faz mais, né? Mais que pedimos ou pensamos. Ele é incrível. Podia ficar aqui compartilhando um monte de coisa, fidelidade de Deus, que a gente tem visto, né, na nossa vida nesses janeiro, fevereiro, março. São quantos meses são? 3 meses e meio, 4 meses, sei lá, meus irmãos. Sei que meu ano já começou com 360 graus, assim, Deus virando a vida de ponta cabeça, né? Particularmente, eu amo isso, eu amo essas mudanças, eu amo quando Deus vem e Ele fala, cara, eu que sou o cara do controle, esqueceu e vai do jeito dele, cara, Deus sabe quanto eu gosto disso, Deus sabe quanto eu gosto dessas coisas que eu não imagino, assim, né? Eu falo mais coisas que me deixam quieto. Tá bom, irmãos, a gente já compartilhou bastante daquilo que Deus tem feito, né? Mas tem muita coisa que Deus tem feito, né? Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Antes de te convidar a orar, eu sinto de te convidar a fazer um exercício. Senta hoje depois desse devocional. Se você não tiver o tempo depois do devocional, por favor, não se esqueça ali na hora do seu almoço, pega um papel. Lembra do primeiro dia da quarentena e vem lembrando e vem anotando. Anote detalhes da fidelidade de Deus com você. Anote detalhes pequenos, detalhes grandes, coisas que você sonhou e que Deus realizou dentro dessa quarentena, no sentido espiritual, no sentido de milagre, no sentido de proteção, de coisas que poderiam ter destruído áreas da sua vida, mas Deus foi lá, colocou a mão dele, te protegeu e foi fiel com você. Anota, depois leia e agradeça a Deus, que isso é só o começo, irmãos. A fidelidade dele é eterna. Queria agora convidar vocês para ter esse tempo de oração com a gente, tá bom? Deus, eu primeiramente quero profetizar sobre a vida dos meus irmãos, que a partir dessa semana serão dias, semanas, meses, anos até o final da vida deles, que para onde eles olharem, eles verão detalhes da sua fidelidade. Dentro do coração deles, eu profetizo no nome de Jesus Cristo, bem enraizado, bem definido, bem sensível, os detalhes da sua fidelidade, para onde eles forem, aonde eles caminharem, sejam no mar, seja no deserto, sejam em vales, seja dentro de cavernas ou de grutas espirituais, que eles possam provar, perceber a sua fidelidade. Eu profetizo a sua paz, que excede todo entendimento, guardando a mente, os sentimentos, as emoções e o coração, os pensamentos e os sonhos dessas pessoas, no nome de Jesus Cristo. Eu profetizo, eles tendo bem definido dentro do coração deles, que o Senhor vela pela sua palavra e que sua palavra jamais passará, então as suas promessas jamais passarão. No nome de Jesus Cristo, eu profetizo isso sobre a vida daqueles que estão nos acompanhando, que irão nos acompanhar. Eu agradeço o Senhor simplesmente por o Senhor ser o Senhor. Obrigado, obrigado, Pai. Obrigado. Eu só tenho que falar obrigado pelo Senhor decidir se revelar a nós. Obrigado pelo Senhor decidir se manter fiel em nos amar, se manter fiel em se relacionar conosco, porque se pudesse haver uma exceção, para mim essa seria a exceção. O Senhor poderia sumir e nunca mais falar conosco, porque nós não somos dignos disso. Mas obrigado por o Senhor se manter fiel. Obrigado por o Senhor se manter sempre disponível e estando lá no local do encontro, mesmo antes do nosso coração desejar a se mover até o quarto secreto, o Senhor já está lá nos atraindo. Obrigado. O seu nome seja louvado, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Mais uma semana, meus irmãos. Que semana poderosa, que dias poderosos. Lembre-se, Ele é fiel. Nada tem poder de o tornar infiel. Ele permanece mesmo ontem, hoje, e não é sempre, é eternamente. Ele sempre será fiel, eternamente será fiel, e nada tem poder para mudar o nosso Deus. Tá bom? Não se esqueça disso, que você tenha o melhor final de semana da sua vida até aqui, que você viva, né, diante da fidelidade de Deus, desfrute e enxergue ela todos os dias.
né? E obrigado por estar aqui conosco, né, Mike? Que Deus te abençoe, que Deus te derrame mais seu amor, da sua graça, do seu favor. Lembre-se, no caminho Ele continua fiel. Né? Nos siga nas redes sociais aí, YouTube, Facebook, Instagram. Compartilhe os nossos vídeos, nos mande seus comentários e os seus testemunhos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal também. Tá bom? Deus abençoe, gente. Até mais. Um Até beijo mais, no coração. um grande abraço. Tchau, tchau.